Vídeo sobre remédio natural para curar Alzheimer, né? Vira e mexe aqui no canal, tem muito vídeo sobre os remédios mais importantes para tratamento de Alzheimer, né? O que é que os estudos fazem, mas eu falo o tempo inteiro que até hoje, apesar do último remédio aprovado pela FDA, ele muda um pouquinho essa lógica, mas até hoje a gente fala, né, que não existe uma cura definitiva para a doença do Alzheimer, um remédio que mude o curso da doença. Por que eu estou dizendo? Porque essa é uma publicação recente, uma aprovação da FDA de um remédio que é o primeiro, em situações muito específicas, ainda não chegou para a grande população, com preço altíssimo, né, mas que pode mudar um pouquinho o curso do Alzheimer. Mas assim, no grosso modo a gente fala isso no dia a dia da gente, não tem uma cura definitiva para a doença de Alzheimer, né? Mas o que acontece, né? Quando alguém fala um remédio natural que vai curar Alzheimer, um remédio natural que melhora Alzheimer, um remédio natural que evita Alzheimer, existem alguns erros, né? Quais são os primeiros erros, né? Na grande maioria das vezes, quando se fala isso, tem um bastidor por trás para você entender, que é o quê? Dizendo que os médicos, a indústria farmacêutica está escondendo o tratamento de Alzheimer porque quer vender outros produtos, né? Exemplos, né, anedotas, né, fulano, minha mãe, meu parente tomou esse remédio natural e melhorou o Alzheimer, foi curado, né? Além disso, né, a falta de compreensão das pessoas do que é a doença de Alzheimer também é utilizado para isso, porque realmente é muito forte qualquer tipo de doença que muda a parte cognitiva. O que faz a gente ser humano, o que faz eu ser eu, você ser você, é a nossa capacidade cognitiva, o que a gente aprendeu, o que a gente viveu, nossas memórias. Quando você tem uma doença que ataca isso, né, para a família é um sofrimento muito grande, muito forte, né? E quando você tem uma doença que ataca isso, né, a pessoa deixa de ser como você conhecia ela, né? E isso é muito forte. E alguém promete uma cura milagrosa para isso. Geralmente você tem uma grande chance de cair em tentação e ir por esse caminho, né? E eu vou explicar por que para vocês esse caminho é danoso, é arriscadíssimo, né? E prejudica muita gente, muita família, né? Então o remédio natural para a cura do Alzheimer, né? Canso de ver vídeo aqui. Me encaminham pessoas, né? Às vezes pacientes, às vezes, Júlio, vi seu vídeo falando que não tem, mas tem aqui. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, tem alguns componentes, eu vou explicar por que esse caminho não funciona, né? Quais são os componentes clássicos, né, desse conteúdo, né? Número 1, a palavra cura milagrosa, né? Número 2, uma teoria conspiratória, geralmente dizendo que a indústria quer esconder, que o médico quer esconder, ninguém quer mostrar para isso, né? E número 3, uma anedota. O que seria uma anedota? Né? Um caso. Alguém que aí mostra um vídeo ou mostra a situação, já não falava, não fazia isso, tomou esse remédio natural, tomou esse chá e melhorou, né? E o quarto aspecto, né, completando, né, a questão de usar o termo remédio natural. Por quê? Isso embute uma sensação de que é algo que está na natureza. Além disso, de fugir de grandes corporações, de indústria que estão dentro desse escopo das teorias conspiratórias, né? E normalmente a pessoa pensa, poxa, se é algo da natureza, se é algo natural, não vai me fazer mal, né? E eu vou explicar um pouquinho para vocês os conceitos que você tem que entender antes de refutar de forma muito simples esses vídeos ou frases ou postagens que você vê. Primeiro aspecto é o seguinte, né? Você entende que a doença de Alzheimer é uma doença das mais graves que a gente conhece, né? Por quê? Porque está tendo uma incidência muito grande. É uma doença que a gente não tem um remédio simples e fácil que vai reverter o curso dela, como a gente tem para um antibiótico, para bactéria e outras coisas, né? Além disso, com o envelhecimento da população, cada vez mais a gente vai ouvir falar da doença de Alzheimer. E número 4, a ciência não deu uma resposta definitiva de tratamento, nada disso, né? Então, dentro desse contexto, quem faz esse tipo de conteúdo sabe que há um interesse por isso, né? O outro aspecto é que é muito difícil e complexo sem entender conceitos básicos científicos, né? Então a ciência médica nada mais é do que uma forma organizada da gente conseguir evitar que doenças avancem, que as pessoas morram. Só que a gente percebeu que no dia a dia da gente, nossa percepção enquanto ser humano, né, ela é superficial da natureza das coisas, né? Então, se você não criar um método, não criar uma estratégia, não criar um estudo de forma organizada que as pessoas possam replicar, a gente pode ser enganado. Vou te dar exemplos de remédio natural. Se eu pego para vocês e faço um vídeo aqui, ó, eu tenho esse chá aqui, sei lá, chá de boldo, dei pra minha avó, ela tinha Alzheimer e agora ela tá boa. Eu mostro um vídeo dela antes, ela sem conseguir falar, e outros dela depois. Pronto, você pode ser muito convencido. Poxa, Júlio é médico, Júlio está me mostrando essa anedota, esse caso, e ela está melhor. E o meu médico, quem eu fui, disse que não tem cura para essa doença. Claro que eu vou tomar isso, e até porque é da natureza, é um chá de boldo e tal. Vocês entendem que é muito sedutor você seguir por esse caminho? Mas quando você olha como a medicina, as ciências médicas, elas conseguiram chegar a essa revolução de tratamento que as pessoas décadas atrás viviam no máximo, em média, né, 40, 50 anos, e hoje estão passando dos 80 anos. Como isso foi feito, né?
a gente começou a perceber que existem certas regras, princípios da natureza, que elas funcionam para mim, para você, para quase todos os seres humanos, né? E você conseguiu ver que é possível você testar remédio, testar até o aspecto cirúrgico, se a cirurgia funciona ou não funciona, né? Testar comportamentos para ver que na média, aí coloca dentro de uma avaliação matemática, na média, quem tem qualquer tipo de comportamento desse tem um desfecho melhor. Por exemplo, como é que eu posso afirmar para vocês que quem faz atividade física pode viver mais, né? Quem não tem obesidade tem menos AVC, tem menos câncer, tem menos infartos, tem menos, quem tem menos pressão alta vai viver mais, diabetes. Da mesma forma, você pega um grupo de pessoas com determinada característica, analisa e compara com outros que não têm e vê se aquilo funciona ou não. Claro, tem fator confundidor, cigarro, como é que a gente sabe que o cigarro causa câncer, né? Mesma coisa, você vai fazer uma série de análises, tenta colocar o grupo mais próximo possível um do outro, ninguém é igual a ninguém, mas a gente tenta excluir fatores confundidores. Remédio é parecido, vão pegar grupos de pessoas com câncer, vão dar para um grupo de pessoas um remédio, para o outro com Alzheimer, pessoas que têm doença de Alzheimer vai dar remédio para um, vai dar para outro. Perceba que tudo isso é custoso, tudo isso é trabalhoso, você vai ter que acompanhar muito tempo para saber se o remédio está funcionando, você vai ter que ter score, avaliar, provavelmente um psicólogo, um neuropsicólogo, avaliando a parte cognitiva, vendo o desfecho, né? Vendo se a pessoa está tomando remédio direito, comparando os dois grupos, sabe? Pensa o trabalho que é isso. E para você começar qualquer tipo de trabalho, você tem que ver se tem plausibilidade biológica, tem lógica esse remédio natural mudar o curso de Alzheimer, como é que ele funciona? Como é que ele age no corpo? Depois de você saber isso, você começa a propor uma pesquisa, vai ser avaliada por um monte de gente para ver se faz sentido mesmo, né? Depois de fazer isso, eles vão fazer estudos, né, em vitro para ver, né, se o que é que acontece com a célula neuronal. Depois vai passar isso para o animal. Claro que é muito difícil comparar um cérebro do homem com o de outro mamífero, né? O nosso é muito mais complexo, mas dá para ver. Existem modelos, são difíceis de ser replicados, mas existem modelos anatômicos, né, ou modelos experimentais para você simular uma doença de Alzheimer no animal, no tecido. Então tem um monte de aspecto biológico antes de chegar a um possível remédio. A grande maioria dos estudos eles param na plausibilidade biológica. Tem sentido ou não tem? Ou às vezes até in vitro. Não mudou nada, como é que você vai gastar milhões para fazer estudo, pesquisar, pesquisadores parados, pessoas analisando os dados, coletando? Por isso que às vezes vocês criticam, falam assim, ah, Júlio, ninguém quer estudar, ninguém quer investir nisso. Porque às vezes para na plausibilidade biológica. Às vezes come bola nisso, come. Existem vários estudos, né? Pra vocês terem ideia, eu fiz um vídeo até recente falando que 40%, quase 50% dos remédios que você encontra na farmácia, eles foram extraídos de fontes de animais, das plantas, de micro-organismos, da natureza. Então, a grande maioria dos tratamentos que a gente faz hoje vem de fontes da natureza. Mas, primeiro teve plausibilidade biológica, né? Mas, claro, às vezes até chegar a isso, né, teve discreto, ninguém entendia como, até que de repente entendeu. Muitos desses remédios são até tidos e tirados de tribos ou de cultura indígena, de uma série de coisas. Muitas histórias assim, por trás do desenvolvimento de um remédio, né? E depois disso, aí descobriram qual substância que está naquela planta que realmente funciona. Aí depois isola aquilo, coloca in vitro, coloca em animal, depois chega em seres humanos saudáveis primeiro para ver se aquilo é seguro mesmo para utilizar. Depois chega em indivíduos doentes, comparando grupo a grupo. A mesma coisa vai acontecer com a doença de Alzheimer. Até hoje, com décadas de investimentos, é a doença que mais se investiu, junto com o câncer. Tem uma publicação, vou até deixar aqui na descrição, comparando onde a indústria mais investiu, né, nos últimos anos. Tem até muita crítica sobre isso, porque existem várias doenças que são negligenciadas, porque elas não dão lucro, a indústria não investe tanto, né? Mas a doença de Alzheimer, que é o tema daqui, é uma das mais investidas, né? O câncer também é uma das mais investidas. E basicamente, né, mostrando como o avanço foi pequeno para a doença de Alzheimer, porque é uma dificuldade de desenvolvimento, como o neurônio vai, é uma célula bem estável, complexa de se manipular, é uma doença que a gente ainda conhece pouco, a origem dela, né? Então, a gente sabe muita coisa, a gente sabe o fator de risco, a gente sabe como evitar diversos aspectos, a dieta, a obesidade, diabetes, né? Um monte de doença cerebrovascular está meio associada, mesmo fator de risco cerebrovascular, fazer atividade física, ter atividade intelectual, tudo isso vai evitar você ter Alzheimer. Mas o tratamento, por isso, voltando ao título do vídeo, remédio natural para Alzheimer, muito cuidado. Tem grande chance, se você for atrás por esse caminho, você ser enganado, você está atrás de uma informação falsa e mentirosa, que às vezes você até quer ouvir aquilo, né, por ter esperança e tal, mas do ponto de vista científico, ela carece de evidência científica, tá bom?
Sei que é complexo, que é difícil. E, Júlio, como é que eu faço no meu dia a dia? Se eu vejo alguém promete um remédio natural para Alzheimer, pesquisa. Pense que Alzheimer é uma das doenças mais complicadas e mais investidas no mundo. Hoje em dia tem ChatGPT, tem Gemini, né, que é do Google, a inteligência artificial do Google, e outras, né? O próprio Google, às vezes você procura o termo em inglês também. Vai ser difícil você encontrar um remédio natural para a cura do câncer. Você consegue comprar, ouvir um vídeo de alguém eloquente falando em português que aquilo funciona, mas só o Brasil usa. Só essa pessoa do vídeo vende o produto. Muito estranho, muito difícil. Tá bom? Vai atrás de fonte confiável, sociedades brasileiras de neurologia, brasileira de geriatria, tem muito artigo sobre isso. Se você dominar o inglês, melhor ainda. Sociedade americana, tem guidelines sobre esse tema. Não vai atrás de anedota porque alguém eloquente falou no vídeo, senão você tem grande chance de ser enganado. Espero que tenha ajudado. Abraço.